Olá, crianças, tudo bem? Que saudade de estar aqui compartilhando histórias do nosso livro maravilhoso, que é a Palavra do Senhor. E a Tia Amor hoje veio contar para vocês mais uma história desse livro precioso que é a nossa Bíblia. Sabe o que eu estava pensando? Será que você já consegue falar Bíblia? Vamos testar? Então, eu vou contar até 3 e aí você vai repetir comigo. Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3. Bíblia. Isso, esse é o nome do nosso livro da vida, o livro precioso, onde estão todos os ensinamentos que o Papai do Céu deixou para nós, onde a gente entende quem nós somos, né? O que nós devemos fazer neste mundo, junto com o papai e com a mamãe, junto com os amigos, junto com os irmãos. Irmãos, a minha história hoje é sobre irmãos. Você tem irmão? Ah, aqui em casa, olha só, vou mostrar uma foto para vocês. A tia Mo, como vocês sabem, é mamãe do Lorenzo e da Melissa. Isso, eles são irmãos. E na Bíblia, nós lemos muitas histórias que falam sobre irmãos. E a história que a tia Mo vai contar hoje para vocês já sabem o começo dela. A Bíblia nos conta que ela não começou de uma forma muito legal. Eu vou continuar falando com vocês sobre José. Será que tem algum José na nossa igreja? E na sua família, tem algum José? Esse é um nome muito especial. Geralmente as pessoas escolhem esse nome justamente por conta desse personagem bíblico que nos ensinou muitas coisas. Bom, a tia Mo já contou para vocês, vamos lembrar. Que José era um filho muito dedicado, muito obediente e um filho muito querido por seu pai. Isso gerou nos irmãos de José um ciúminho. Os irmãos de José achavam que o papai dele só tinha amor por ele. E esse ciúme, né, o coraçãozinho ali começou a ficar manchadinho, com sentimentos que não são legais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Ó, então eu vou falar e você aí na sua casa faz assim, tá bom? Se for um sentimento bom, você faz assim com a tia Mo. Agora, se eu falar um sentimento que você já sabe que não é legal deixar no nosso coração, você vai fazer assim, combinado? Então vamos lá, hein? Bom, será que a gente pode deixar no nosso coraçãozinho um sentimento de inveja? Querer aquilo que é do meu amiguinho? Hum. Será que a gente pode deixar no nosso coração um sentimento de amizade? Sim, é um dos presentes mais maravilhosos que a gente tem, poder ter amigos. Isso é muito bom. O nosso coraçãozinho pode se encher desse sentimento de querer ter amigos. Gente, será que no meu coraçãozinho pode ter ciúme? Não pode deixar o ciúme entrar no nosso coraçãozinho. Nós temos um coração que é o lar de Deus, é onde Jesus habita, ele habita no nosso coração. E aonde Jesus mora, não pode morar nada que não seja bom, não é? Então, se Deus nos criou para que a gente possa amar, ser bondoso, ajudar as pessoas, a gente não pode ficar brigando com todo mundo, ficar respondendo para o papai e para a mamãe, ficar brigando com os irmãos. Isso é tão ruim. E foi justamente o que aconteceu com José. Os irmãos de José, vou mostrar para vocês, ó. Então, José era de uma família que tinha muitos irmãos. E
todos os irmãos de José tinham ciúmes de José, porque o papai de José elogiava muito ele fazia coisas, né, que o papai de José ficava feliz, ele era um menino obediente, um menino que tinha temor a Deus, que respeitava, né, um menino que orava. E os irmãos de José deixaram o ciúme, a inveja entrar no coraçãozinho deles. Quando isso aconteceu, duas coisas tão diferentes não podem ficar no mesmo lugar, né? Então, amor, amizade, carinho, não pode ficar num espaço que tem ciúme, inveja, maldade. Essas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. Então, quando os irmãos de José começaram a sentir ciúmes, começaram a sentir inveja, no coraçãozinho deles não tinha mais amor, não tinha mais cuidado, não tinha mais perdão, e aí só ficou coisinhas ruins que levaram eles a vender José. Como vocês sabem, José caiu num poço e quando ele foi encontrado, ele foi vendido. Mas vocês lembram que a Tia Mo contou na história passada? José passou por muitas dificuldades, até que ele foi trabalhar na casa de um homem muito importante, um homem de confiança do faraó, que era um rei daquele lugar. Esse homem se chamava Potifar. Que nome diferente, né? Repete que eu te chamo. Potifar. Isso mesmo. Potifar era um homem de confiança do faraó. Ele era um homem muito importante lá no Egito. E José passou a trabalhar na casa de Potifar. Lá também não foi muito fácil. Por quê? Na casa de Potifar, a esposa dele também deixou algumas coisas que não eram legais entrar no coraçãozinho dela. Inventou mentiras sobre José, que fizeram com que José fosse preso. Poxa vida, será que mesmo passando por tudo isso, olha só, José já foi abandonado pelos irmãos, ficou em um poço, foi vendido, foi para a casa de Potifar e foi ofendido, né? Foi vítima de uma mentira que a esposa de Potifar inventou. Será que com tudo isso ele ficou carrancudo e falou: "Tô de saco cheio, não quero mais ser uma boa pessoa"? Será que isso aconteceu com Potifar ou com José? Bom, o que aconteceu é que José, o tempo todo, confiava em Deus e permanecia com aquela bondade, aquele amor, aquele perdão no seu coração. E isso fez com que ele se tornasse, olha só, ajudante do faraó, que era o rei. O faraó confiou nele, falou: "Você pode governar tudo por aqui, eu confio muito em você", porque faraó soube que José era um homem bom. Então, mesmo José passando por tantas coisas, Faraó confiou nele, porque sabia da sua bondade. O tempo passou e veio uma grande dificuldade por todos os lugares ali perto do Egito. Foi aí que José teve uma surpresa. Os seus irmãos, que a essa altura já não estavam mais com José, seus irmãos foram até Faraó pedir que Faraó os ajudasse para que eles não passassem fome, porque naquele lugar estava tendo uma época de muita seca, de muita fome, as pessoas não conseguiam mais plantar, colher, e isso gerou uma dificuldade muito grande. Foi quando José reconheceu os seus irmãos. E ali José teve a oportunidade de ajudá-los. Olha só, mesmo com tudo que José passou, José ajudou os seus irmãos e pediu ao faraó permissão para trazê-los
para morar mais perto dele, junto com o seu pai. Imagina a alegria do papai de José quando ele viu que José estava vivo. Ele deve ter ficado muito feliz, na verdade. E foi assim que aconteceu. Vieram os irmãos, vieram o papai de José, e José passou a ajudá-los. Porém, com o tempo, e agora Tia Mo vai entrar na nossa história de hoje, passou um tempo e o papai de José, que se chamava Jacó, foi morar com o papai do céu. Morreu. E aí os seus irmãos ficaram com medo. Eles falaram assim, agora que o papai não está mais aqui, eu acho que o José vai mandar a gente embora, porque ele vai lembrar que a gente fez um monte de coisa mal para ele. Ai, meu Deus, e agora? Ele vai lembrar, vocês me abandonaram, vocês me venderam. E aí ele vai querer fazer uma maldade com a gente. E ficaram preocupados, achando que como o papai deles já não estava ali, que José ia fazer alguma maldade com eles, ia devolver o mal que eles haviam feito a José. E o que eu acho lindo é que essa história está lá no capítulo 50. Tem 50 capítulos, isso é, ó, um montão de capítulos no livro de Gênesis. Então, lá no capítulo 50, no versículo, nós estamos aqui no versículo, a partir do versículo 14, mas eu quero ler para vocês o versículo 19. Olha só, Tia Mo tá com a nossa palavra do Senhor aberta. Eu quero ler para vocês o versículo 19, que fala assim: os irmãos de José estavam com medo de que José fizesse alguma maldade a eles, agora que o papai deles já não estava mais perto. E a Bíblia nos conta, olha só, respondeu-lhes José: não tenham medo, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, fizeste mal contra mim. Porém, Deus transformou o mal em bem, para que vocês vissem agora e que muitas vidas fossem conservadas. Não tenham medo, pois eu vou sustentar vocês e os seus filhos. E isso consolou o coração dos irmãos de José. Que coisa maravilhosa a gente aprender com a palavra de Deus, que mesmo quando acontecem coisas ruins, ou mesmo quando alguém faz algo que é ruim, né, uma maldade, nós não precisamos fazer igual. José pagou o mal com o bem, e com isso ele foi muito abençoado, né? E Deus teve cuidado e misericórdia com a vida dele e fez com que, apesar de passar por tudo isso, ele tivesse a oportunidade de ensinar uma lição para os seus irmãos. E foi muito bonito, porque José perdoou os seus irmãos, olha só, perdoou a todos eles e pediu que eles trouxessem as suas famílias, os seus filhos, e todos ficaram juntos. E olha só, quando a gente fala de irmãos, quando a gente fala de família, a Tia Mo logo pensa numa torre, assim, ó, vários bloquinhos encaixados uns nos outros. Bom, por quê? Assim é muito mais forte do que assim, vocês não acham? Olha só, como que a gente fica maior? Quando nós estamos todos juntos. E quando que nós estamos todos juntos? Quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente cuida, que foi o que José fez. Se José tivesse falado para os irmãos assim: não vou perdoar vocês, vocês me fizeram muito mal, vocês fizeram meu pai sofrer, não quero ajudar vocês, vai cada um para o seu lado. Olha só, todos estariam separados, certamente iam passar por mais dificuldades ainda, estariam fracos.
Mas quando José perdoa os seus irmãos, José une novamente toda a sua família. Olha só. E isso faz com que juntos eles estejam mais fortes. E é assim que Deus espera que a gente viva neste mundo, sempre unindo e não separando, sempre perdoando e não apontando o dedo, falando: "Ah, você fez isso e é muito feio", né? Assim como José disse: "Vocês pensam que eu sou Deus? É só Deus que pode, né, julgar a cada pessoa, é só Deus que pode dizer, né, se aquela pessoa merece isso ou aquilo". A gente precisa perdoar, porque quando a gente perdoa, a gente mostra que realmente no nosso coraçãozinho, quem habita é Jesus, e que ali não tem espaço para coisas que não agradam a Deus. Vamos lembrar o nosso versículo? Existe um versículo na Bíblia que a Tia Mo já vem falando com vocês, que reforça muito isso de amar. Vocês lembram? Ó, amemos uns aos outros. Aonde está escrito isso? Romanos, vamos lá, Romanos 12, 10. Vamos fazer de novo com a Tia Mo? Chama o papai, a mamãe, os irmãos, se você tiver irmãos. Se você não tiver, quem mora aí com você, convida para fazer junto os gestos desse versículo tão lindo, ó. Amemos uns aos outros. E aí, se você estiver junto com o papai e com a mamãe, na hora de fazer aos outros, entrelaça os seus dedinhos assim, ó, e aperta com bastante carinho para colocar toda a força do seu amor, né? Entre esses dedinhos, para que essa pessoa saiba o quanto é importante que a gente esteja sempre junto com a nossa família. Assim como o José, que superou tudo que a Tia Mo contou para vocês e perdoou e fez com que os seus irmãos ficassem unidos e que trouxessem também os filhos e assim continuasse, né, toda a família a crescer, todos ali junto dele. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, que quando a gente está tudo juntinho, a gente fica maior, a gente fica mais forte e que a gente precisa amar e perdoar, para que Jesus habite no nosso coração e que a gente possa, a cada dia, fazer exatamente o que a palavra do Senhor nos ensina. Esse livro aqui tem as lições mais preciosas que a gente precisa aprender, precisa ter amor e precisa cuidar com carinho dessas palavras, tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos orar para finalizar a nossa aula? Então vamos lá, fecha o olhinho e repete com a Tia Mo, tá bom? Querido Deus, obrigada pela minha família. Abençoe a minha vida e me ensine todos os dias a perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no seu coração, um beijo em toda a sua família e até a próxima aula.